Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Marina. É a primeira vez que eu estou falando aqui, então me perdoem se eu gaguejar, se eu me perder, porque dá um nervosinho. Mas, como o tema é Justiça das Aflições, não é à toa que eu estou aqui passando por isso, né? E eu preciso acreditar nisso. Sobre o tema, eu vou ler o item do Evangelho que está ali, porque ele é curtinho. E para quem não conhece, eu acho bacana, né, contextualizar. Ele é bem curtinho mesmo. Ele fala o seguinte: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos na terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. É soberanamente bom e justo. Não pode agir caprichosamente e nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso, o de que cada um deve bem compreender-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então esse é o item que trata a justiça das aflições no Evangelho segundo o Espiritismo. E é claro que nós somos movidos pela fé. Nós não estamos aqui hoje por curiosidade, é porque a gente tem fé, né? Só que a gente confunde. Eu digo que existem dois tipos de fé. A fé do acreditar, né? Que é a fé, quando você fala que uma criança que acredita no coelho da Páscoa. Ela acredita porque ela tem fé e ela acredita que ele vai lá levar as coisinhas para ela. Mas para a gente que está aqui, fé vai muito além de acreditar em alguma coisa. Ela deixa de ser acreditar para ser confiar. Então, muito mais importante do que acreditar em tudo que a gente acredita, é a gente confiar naquilo que a gente acredita. É por isso que a gente está aqui, querendo aprender, querendo saber mais, e sabendo da justiça divina, de que Deus é soberano. A gente precisa confiar nisso e saber, né, com essa fé, que nada do que a gente passa nessa vida é por acaso, é à toa. Alguma razão há de ser, né? E aí, existem três pontos que eu, durante esse tempo preparando essa aulinha, vamos dizer assim, né, uma palestra, né? Eu pensei em três coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de justiça das aflições, justiça divina, fé.
A primeira delas já é o que a gente está falando, é a justiça e a bondade divina, né? A segunda é a fé na espiritualidade. Nós sabemos que nós não somos os únicos seres viventes encarnados, que existe toda uma comunidade desencarnada, que é inclusive muito maior do que nós somos aqui na Terra, né? E vai muito mais além do nosso planeta. Quando a gente tem fé nisso e a gente sabe que existem seres superiores que olham e que estão sempre tomando conta, vamos dizer assim, usando o senso comum, tomando conta de nós, a gente sabe que tudo aquilo que nós passamos aqui tem uma razão de ser e está sendo monitorado, né? O terceiro ponto é a própria doutrina, né? A nossa doutrina, a doutrina que a gente acredita, que a gente segue, é uma doutrina extremamente consoladora. E nós sabemos que existem outras vidas, a gente fala de reencarnação, né? E somente falando da reencarnação já é o suficiente para a gente começar a desconfiar que os males, os problemas, as doenças, seja o que for, não são por acaso, né? A gente tem que ter um mínimo de coerência e isso leva a gente a ter um pensamento lógico, racional, que é o que nos pede, né? E aí, primeiro falando sobre justiça e bondade divina, a primeira pergunta é essa: nós temos fé? Fé de confiar, de saber que não estamos sozinhos. Temos essa fé? Porque se temos, sabemos que nada que nos acontece é para o nosso mal. Não tem como ser para o nosso mal, né? E aí vem uma série de coisas para explicar para a gente por que nós não entendemos o que acontece, por que muitas pessoas se revoltam, todos praticamente, né? Praticamente todo mundo. E aí essas explicações, elas começam primeiro no esquecimento do passado. Eu sei que está muito pequenininho ali, mas eu vou falar tudo que está aparecendo. O esquecimento do passado faz parte dessa bondade divina, porque nós não gostaríamos de saber o que fizemos, principalmente a quem fizemos, né? Não seria bom. Então, sobre isso, ainda no trecho que eu li, no item que eu li do Evangelho, tem uma parte aqui que fala o seguinte: as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. O que isso tem a ver com o esquecimento do passado? A gente não sabe o que fez, mas eles, né, eles sabem, né? E quando a reencarnação é planejada, não importa se participamos ou não, isso é uma outra discussão, mas quando ela é planejada, o nosso passado é levado em consideração. E nós, quando estamos na erraticidade, quando estamos desencarnados, sabemos o que fizemos. A nossa memória é diferente. Então, lá antes de reencarnar, nós pedimos, muitas vezes, né, se não pedimos diretamente, né, a espiritualidade sabe aquilo que queremos resolver. Então, nós encarnamos, reencarnamos, né? Não lembramos do que fizemos, mas estamos aqui fazendo exatamente aquilo que foi programado para nós. Pelo menos, né, a grosso modo, assim, de uma visão geral, de uma amplitude, nós fazemos aquilo que somos programados. Temos o livre-arbítrio, podemos cumprir ou não, mas viemos à Terra para cumprir o que foi programado. E nós sabemos o que foi. Falando do esquecimento do passado, não lembramos, porque Deus é muito bom, né? Então é melhor não lembrar. Mas existe essa programação e nós participamos dela, tá? Mais à frente, se eu não me engano, eu vou falar mais uma vez sobre isso. O segundo ponto é a reencarnação, que está ligada ao esquecimento do passado, a bondade, tudo aquilo que eu já estava falando, que é a oportunidade que nós temos de reparar um mal que
que um dia fizemos a nós mesmos ou a outra pessoa, né? É com a reencarnação que a gente tem essa oportunidade de reparar, né? E aí tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala sobre isso, que é o seguinte. Fala assim, é a pergunta número 171, que diz: em que se baseia o dogma da reencarnação? A resposta é: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos. O bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu se melhorarem? Não são filhos de Deus todos os homens? Somente entre os homens egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Castigo que a gente já não usa mais, mas lendo aqui é a palavra que é usada pelo contexto da época também. E aí Kardec faz um comentário, que eu só vou ler o primeiro trecho, que fala o seguinte: todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la pelas provações da vida corpórea. Mas em sua justiça, Ele lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Ou seja, nós sabemos que aquilo que acontece conosco aqui é resultado das nossas ações do passado. Se agimos bem, temos boas coisas. Se agimos mal, temos que reparar, né? E, em terceiro lugar, temos um diagrama que eu aprendi e internalizei com meu professor de quinta-feira, que é esse, né? Existem 3 etapas, né? Não são 3, professor? 3, né? 3, não tá certo. Então aprendi. Primeira coisa, a gente quando comete um erro, seja qual for e seja a gravidade que for, o primeiro passo para a gente chegar à reparação é o arrependimento, é a tomada de consciência. E isso, vamos supor que a gente, nessa vida, a gente cometa um erro. Vamos falar de um erro grave, que para levar para outra encarnação tem que ser muito grave, né? Porque senão a gente resolve nessa mesmo e acabou, né? Vamos pensar num erro grave. Por exemplo, uma pessoa que, clássico, mata alguém, né? Ela se toma consciência do erro que ela cometeu, ela se arrepende, porque não é natural, né? E nem é inerente às leis naturais que se mate um semelhante. Aí, depois do arrependimento, quando se toma consciência, só então a gente é capaz de expiar, né? Então tá aqui, o arrependimento. Não voltou. É o primeiro passo. Aí vem, a gente tem que expiar, tem que resolver, né? E aí, quando a gente vai falar da expiação, a gente fala de sofrimentos físicos e morais que podem acontecer na encarnação atual, podem acontecer na espiritualidade e em encarnações futuras, tá? Então, essa provavelmente é a fase que a gente está quando a gente fala de aflição. É a expiação. A gente está expiando alguma coisa que a gente fez no passado, que tomamos consciência, talvez não enquanto encarnados, mas na espiritualidade. A gente toma consciência do erro, a gente percebe o mal que a gente fez e a gente precisa expiar. Então a gente pode fazer, né, das 3 formas: encarnando agora, durante a espiritualidade, durante a erraticidade ou numa próxima encarnação. E aí expiamos muito, né? Dependendo de como a gente... Muito, né? Durante o tempo que for necessário. A gente vai falar depois do bem e do mal sofrer, que é um trecho também que eu gosto muito desse capítulo do Evangelho, que tem a ver com isso, tá? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Aí expiamos pelo tempo necessário, passamos para o momento de reparação.
Aí a gente se pergunta, como reparar, como recompensar, né, a nós mesmos e aos outros o mal que a gente fez? A reparação acontece fazendo bem, seja aquela pessoa a quem nós fizemos o mal um dia, seja qualquer outra pessoa, tá? Porque nem sempre a gente vai ter a oportunidade de estar com aquela pessoa novamente, mesmo numa outra encarnação, a gente não sabe, né, quanto tempo vai levar até a gente se encontrar. Então a gente tem essa oportunidade fazendo bem. E aí, em relação a isso, eu tenho aqui um trecho do livro O Céu e o Inferno, que ele fala o seguinte sobre isso, sobre essa reparação. É só um trechinho que eu sublinhei, que fala assim: reconciliando-se com Deus, arrependendo-se e pedindo para reparar o mal praticado. Aí ele usa a palavra culpado, mas eu vou falar assim, o indivíduo, né, deve subsistir para o bem, para os bons sentimentos. Mas se o castigo é irrevogável, castigo de novo, essa subsistência para o bem não frutifica, e um bem não considerado significa injustiça. Ou seja, se fazemos o bem, estamos ganhando crédito, né? A gente ganha uns pontinhos, né? A contabilidade, né? Pensei tanto nisso, mas é verdade. Mesmo que não seja para aquela pessoa que a gente diretamente fez algum mal, se a gente faz o bem, isso precisa sim ser levado em consideração e ser colocado em crédito para nós, né? Porque essa é a justiça divina. Então, esse é o processo. E lembrando que a gente provavelmente está na fase da expiação, né? Eu acho que todo mundo sabe disso, consegue imaginar, né? E aí, então, isso resume um pouco a questão da justiça divina, da bondade divina, do processo todo, para a gente entender um pouquinho o porquê que a gente sofre tanto, que a gente sofre, né? Tem uma coisa que não está aqui, mas que me veio agora, que é quando se fala dos bons que sofrem muito, vamos dizer, dos maus, né, ou dos né, não tão evoluídos, né, que tem tudo, né? Precisamos confiar. Eu sei que é difícil, né? Inclusive, todo mundo que eu conheço e que não conhece a doutrina, né, ou que não é reencarnacionista, me pergunta por que eu acredito em reencarnação. Eu tenho até uma prima que eu sempre lembro dela quando eu falo disso, porque ela começou a ficar com uma pulga atrás da orelha. Ela é, né, de outra religião, e é praticante, tudo, e um dia ela me perguntou, mas por que você acredita nisso? Eu falei, porque não seria justo. E aí eu sempre dou esse exemplo, o exemplo das pessoas que já nascem com o mal, alguma razão há de ser, ou não haveria justiça, né? Então, as aflições pelas quais passamos, seja qual for, ela tem uma razão de ser. Tenhamos fé. É o que move a gente e nos faz seguir adiante. Segundo ponto que estava naquele outro slide, que eu fiz, tá certo, é a espiritualidade. Nós sabemos que nós não estamos sozinhos no universo, que não somos os únicos, e muito menos em relação à encarnação. Nós somos minoria, né? É muito mais espírito desencarnado do que encarnado dentro da nossa concepção e daquilo que a gente consegue, tenta, pelo menos, imaginar. E aí, sobre a espiritualidade, temos muitas provas, a gente passa da fase de fé, de confiança e de acreditar nisso. Eu costumo falar que eu não acredito, eu tenho certeza. As pessoas falam, nossa, você acredita nisso? Eu falo, não, tenho certeza que é assim. Porque a gente tem muitas provas e muitas coisas que a gente lê, que a gente ouve, que nos dão essa certeza. Voltando ao item 3, no final, também, só um sublinhado, ele fala assim,
por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, que a gente estava falando, da causa das aflições, né? De por que a gente sofre. Então, pôs os homens na direção dessa causa, e hoje lhes revela completamente a aludida causa, quer dizer, da espiritualidade, por meio do espiritismo, isto é, pela palavra dos espíritos. Isso fala para a gente o seguinte: nós temos toda uma espiritualidade que ditou essa doutrina. Há, claro, comentários e textos de Kardec, né, de vários outros autores, mas Kardec como codificador. Mas foi a espiritualidade que ditou, que revelou, né? Então, a gente precisa pensar, se eu acredito nisso tudo, se eu leio e se eu acredito no que eu estou lendo, quem foi que falou isso tudo? Já é suficiente para a gente saber que a gente não está só, né? Segundo ponto, sobre a espiritualidade e sobre, né, toda essa crença que nós temos nessa justiça. Jesus, né, em vários momentos, fala coisas alegoricamente, até por conta, a gente sabe que a maior parte da Bíblia, se não, acho que quase toda ela, é feita de alegorias, de simbolismos, a gente precisa saber interpretar. E há um trecho que ele fala sobre a justiça das aflições e sobre a espiritualidade, que ele fala dos anjos, né? Que o Filho do Homem está para vir na glória de seu Pai com os seus anjos. O Filho do Homem é Jesus, é Mateus que fala isso, capítulo 16, versículo 27. O Filho do Homem é Jesus e os seus anjos. É uma legião de espíritos, eu interpreto dessa forma, uma legião de bons espíritos, de espíritos superiores, que vem junto com Jesus na missão de arrebanhar, né, mostrar para a gente isso tudo, e diz que então restituirá a cada um segundo as suas ações, que tem tudo a ver com a justiça das aflições. Se a gente sabe que é a cada um segundo as suas ações, nós temos que pensar em quais são as nossas ações que podem levar a um futuro que não é bem o que a gente espera, que é o que a gente tem que pensar para trás também. Se eu estou agora, né, sofrendo, passando por isso, por quê? Que será? Alguma coisa eu fiz. O que será que eu fiz? E eu não me lembro exatamente aonde, talvez alguém possa me ajudar. Existe um trecho que fala o seguinte: que você, pelo que você passa nessa vida, pelo tipo de expiação que você tem, você pode ter uma ideia do que você fez, né? É claro que não existe receita de bolo, né? Mas a gente consegue, não tento, tá? Eu vou dizer que eu prefiro não saber, eu prefiro ser resiliente, resignada, vamos lá, vamos embora, né? Porque não gosto de pensar, mas deve ser, eu só não me lembro aonde, tá? E aí, então tem isso. E tem um trecho também que fala da espiritualidade e da justiça, que é de um livro de Leon Denis chamado Depois da Morte, que fala assim: cada um desses atos executa sua evolução, cada um dos nossos atos, esses atos que a gente faz aqui, e volta com seus efeitos, bons ou maus, para a fonte que os produziu, né? O mal, do mesmo modo que o bem, torna ao seu ponto de partida. As paixões e malefícios do ser humano produzem resultados sempre idênticos, aos quais ele não pode subtrair-se. Esses sempre idênticos, eu entendo o seguinte: eu não acredito que é assim, que exatamente aquilo que você fez, você vai sofrer. Tem muita gente que acha que é assim. Eu, sinceramente, não acredito nisso. O que eu entendo desses sempre idênticos vamos dizer assim, fugiu a palavra agora, o quanto intenso foi o que você cometeu, a parte moral da coisa. Se é uma coisa muito séria, você vai ter algum problema muito sério, não necessariamente o mesmo, e nem com a mesma pessoa, né?
E continuando, terminando, ele fala: os espíritos que compõem a sociedade atual nada mais são que homens de outrora que vieram sofrer as consequências de suas vidas anteriores, né? Então, isso não só está relacionado com o tema da justiça das aflições, como também mais um autor que nos atesta a existência da espiritualidade. E eu acho que todos nós que estamos aqui, sabemos que ela existe, ou não estaremos aqui ouvindo, né, sobre esse assunto. O terceiro ponto, que estava lá atrás, era a doutrina espírita. Nós tomamos a doutrina espírita como um norte, acho que todos nós, né? Uma vez que nós acreditamos, sabemos da justiça e da bondade divina, sabemos da existência da espiritualidade e, por consequência, sabemos que toda essa espiritualidade, né, eu digo, claro, né, a espiritualidade do bem superior, que vela e toma conta, né, das crianças que somos nós, estão ali por nós, a gente tem que levar em consideração a doutrina que nós escolhemos seguir, porque foi uma escolha, né? Então, precisamos saber que uma das bases, um dos pilares de toda essa doutrina, né, é a lei de causa e efeito, que refere-se tanto à manifestação da justiça, bondade e misericórdia divinas, quanto à necessidade evolutiva do ser humano de reparar erros cometidos decorrentes das infrações cometidas contra a lei de liberdade. E uma coisa muito importante, ela não falha nunca, mas ela não é vingativa. Tá? Isso é importante porque muitas vezes a gente pensa em Deus e a gente esquece, por um momento, que Ele soberanamente, como está escrito no nosso livro dos Espíritos, justo e bom. Então Ele não pode ser vingativo, não combina, né? Se a gente tem os nossos sofrimentos, as nossas vicissitudes, nós precisamos lembrar que fomos nós que criamos, fomos nós que buscamos isso através das nossas atitudes passadas, né? E acho importante falar da necessidade evolutiva do ser humano de reparar erros cometidos. A gente é fadado ao progresso. Ninguém anda para trás. A gente pode estacionar, aí é uma escolha, mas ninguém anda para trás. Nós somos perfectíveis. Todos temos como destino a perfeição. Então, na pureza, né? Os espíritos puros. Então, nós precisamos reparar. E não importa quanto tempo leve. Não importa, porque nós somos imortais. Mas, quanto mais tempo a gente leva para tomar consciência dos nossos problemas, né? Desvios, para reparar, mais tempo vai levar. Para a gente chegar onde a gente quer. A gente não sabe o que quer, mas quer. Né? Todo mundo, eu pelo menos sei o que quero. E eu tento fazer o possível. E aí, nós escolhemos as nossas provas de acordo com essa vontade, né? De acordo com o que a gente pretende para o nosso futuro. E aí, voltando ao livro dos Espíritos, tem duas perguntas aqui que falam sobre isso, que são as perguntas 264 e 266. A 264 fala o seguinte, ele pergunta: o que guia o espírito na escolha das provas que queira sofrer? A resposta dos espíritos: ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas as provas que o levem a espiá-las e o façam progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, a fim de tentarem suportá-las com coragem. Outros querem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelo abuso e mau emprego que deles se possa fazer, e pelas paixões inferiores,
que uns e outros desenvolvem. Outros, finalmente, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Ou seja, aqueles maus, né, que a gente fala, são imperfeitos, fazem tudo, né, são contrabandistas, são trambiqueiros, são o que for. Tem tudo. Estão fazendo mau uso e não estão aproveitando a oportunidade que foi dada de se melhorar. Né? Então tem tudo, mas a dívida também é alta. Né? Precisamos pensar nisso. E aí a 266 vem uma pergunta que eu me fiz muito, que é o seguinte: não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Claro, se eu que escolho, de certa forma, eu vou querer o que é mais fácil, né? Aí ele diz assim: para vós sim, para o espírito não. Quando este se desprende da matéria, a ilusão acaba, e outra é a sua maneira de pensar. Lá no começo, eu comecei falando da tomada de consciência que pode acontecer na espiritualidade, porque enquanto a gente está encarnado, muitas coisas passam despercebidas. Mas quando a gente desencarna, tudo vem à tona, pelo menos dessa vida. Né? A gente lembra de tudo que a gente fez. E aí bate o arrependimento. Né? Então, como espírito desencarnado, nós sabemos aquilo que precisamos para progredir. E agora, aqui nessa vida, a gente tem essa impressão: gente, para que eu escolhi isso? Gente, eu podia estar bem melhor. Ou não. Né? Precisamos confiar. E aí, ele fala dessa visão diferente do espírito desencarnado, sobre a inalterável felicidade que entrevê, e que por isso, o que importa alguns sofrimentos passageiros? Porque para nós uma vida leva muito tempo, mas para um espírito desencarnado, ele sabe o quanto rápido que é a vida encarnada. Então, ele prefere. Nós preferimos quando estamos lá ele, porque a gente está aqui, né? Então quem está lá prefere, porque sabe qual é a realidade, que nós não sabemos, não temos ciência, porque não lembramos. Então, é mais um motivo para a gente confiar naquilo que acontece com a gente. E aí, isso me fez lembrar de uma coisa, que a gente, quando está encarnado, é uma coisa relacionada à minha vida, né? Quando a gente está encarnado, a gente pensa nisso: por que eu não escolhi uma prova mais fácil e tal, não sei o quê, e queria uma coisa mais simples, né? E quando a gente está assim com uma infecção de garganta, uma amidalite, e a gente fala: toma um antibiótico 10 dias e resolve. Para o espírito é melhor bezetacil, que é de um dia para o outro, dói pra caramba, mas resolve, né? E para mim, eu falo porque eu, encarnada, prefiro tomar o remédio. Eu não tomo bezetacil, não. Não tomo, não. Eu fujo do hospital. Então, por isso que eu lembrei da bezetacil, porque é um trauma que eu tenho. Como eu não tomo, falei: bom, é isso. Lá eu vou ter que aceitar. Né? Porque eu fujo do hospital. Mas, enfim, então, me lembrou por causa disso, de verdade, porque eu fujo do hospital, não, 2 vezes já fugi. Por causa de bezetacil, eu não tomo. E aí eu pensei nisso, falei: eu vou ter que aceitar. E aí, a gente tem isso aqui, olha, que é uma coisa que a gente precisa colocar, e é um mantra que eu carrego comigo. Nem sempre a gente consegue colocar em prática tudo aquilo que a gente sabe que é certo. Mas isso é uma coisa que eu sempre falei para minha filha e sempre falo para todo mundo. Empatia. A gente só quer para o outro aquilo que a gente deseja para nós. E por que a gente começa a falar disso? Porque quando a gente fala de justiça das aflições, é muito duro ouvir, né? Você está passando por isso porque você fez merecer. Só que a gente tem que pensar no outro lado. Deus é muito bom, né? E é muito benevolente. E não existe vingança, como a gente estava falando. Então, a gente daqui, sabendo como as coisas funcionam, o saber é o primeiro passo para a gente mudar a nossa atitude daqui para frente. A gente tem que resolver o que a gente já fez, porque já está feito. Mas daqui para frente, o que eu posso fazer para evitar futuros sofrimentos? A primeira coisa é pensar nisso. É que cada um
para os outros o que quer para si mesmo. Então é antes de tomar qualquer atitude, de pensar, eu ia gostar se alguém fizesse isso para mim? Se todo mundo pensasse nisso antes de agir, nós teríamos outra sociedade. Porque a gente, infelizmente, ainda vive numa sociedade que isso não é levado a sério. E deveria. Porque devia ser o pilar de qualquer comunidade, seja do tamanho que for. Né? Outro ponto que a gente precisa lembrar para evitar futuros sofrimentos é que nós emitimos e recebemos energia. Nós somos energia. Né? E sabemos que a gente se comunica através do pensamento, que o nosso pensamento tem uma força que a gente não é capaz de imaginar aqui, nessa fase que nós estamos. A gente não tem ciência da força do pensamento. E quantas vezes você não está bem e você chega perto de uma pessoa que é negativa por essência, que tem algumas, né? E você na hora se sente mal. Isso é energia. Então, se a gente não gosta, quando a gente está em algum lugar, que a gente chega em algum lugar e isso acontece, a gente tem que voltar para aquela citação. Eu preciso tentar me estabilizar para dar para os outros aquilo que eu quero receber. E assim melhorar todo o ambiente à nossa volta. Né? E outro ponto muito importante relacionado a isso também é que céu e inferno são estados de consciência. Então nós escolhemos se queremos viver no céu ou se queremos viver no inferno. Porque, como minha mãe, minha avó, principalmente, meus primos diziam, quando um não quer, dois não brigam. Então, a gente escolhe se a nossa vida vai ser uma vida de paz e de harmonia. Gente, eu sei que é mais fácil falar do que fazer, tá? Porque eu mesmo não faço muitas vezes. Mas a gente conhece a teoria e a gente tenta colocar em prática. Não foi à toa que eu tive que estudar pra caramba isso tudo, né? Para ver se internaliza. Mas é uma realidade. A gente, olha, muitas vezes eu evitei discussões que poderiam acontecer, porque eu parei e falei assim, eu não vou me deixar envolver por isso. Não quero. Muitas vezes, eu digo, ao longo de 37 anos, muitas vezes é relativo. Porque a maioria das vezes a gente não consegue. E quando a gente não consegue, a gente vive no inferno. E isso, eu uma vez falei que eu sempre consigo, de alguma forma, associar a vida espiritual, o espírito, ao que a gente vive na Terra. Acho que você estava, quando eu falei isso, tudo, eu tento fazer uma associação para tentar entender um pouco melhor o outro lado, né? Uma vez que a gente está aqui. Então, se eu consigo fazer isso na minha vida familiar, no meu círculo de amizade, eu preciso tentar estender isso a todas as pessoas. E fazendo isso aqui, o meu estado de consciência quando eu desencarnar é fruto da minha escolha, do que eu vou fazer aqui. Se eu aqui vou viver no céu ou se eu vou viver no inferno, né? É assim que eu vou viver quando eu desencarnar, porque ninguém vira santo quando desencarna. A gente é exatamente o que a gente é aqui, a gente vai desencarnar exatamente da mesma forma. Então é uma questão de escolha, né? Tudo é uma questão de escolha, na verdade. E aí, voltando àquele o assunto do arrependimento, a gente toma ciência do erro, a gente se conscientiza dele, se arrepende, porque a gente sabe que está errado, a gente expia, tem um momento de reparar, e aí a gente evolui. Certo? Então, as aflições são importantes para nós, no estágio evolutivo que a gente se encontra, para a gente evoluir. Porque a gente tem muita coisa para reparar, muita coisa para explicar. Então é importante que a gente pense nisso e tente, né, usar a nossa consciência da melhor forma para escolher a forma como a gente quer viver daqui para frente. E aí, esse último slide, penúltimo na verdade, não, é o último com coisas assim, ele diz que a única lei geral é que toda falta, em relação à justiça das aflições, né, que toda falta terá reparação, ou seja, ninguém está fadado a viver no inferno eternamente, né? Inferno de consciência mesmo, né?
E todo ato meritório terá recompensa segundo seu valor. Quer dizer, tudo aquilo que a gente faz de bom é recompensado. Então, a gente tem sim um balanço que é feito, né? Isso, na verdade, é um resumo de tudo que foi falado agora. E aí, como que a gente vai pensar nos sofrimentos que a gente tem de agora em diante? É o bem e o mal sofrer, que eu tinha falado lá atrás, que eu sempre falo disso. Porque todos nós precisamos expiar. Ponto. Não temos escolha. Por bem ou por mal. Vamos dizer assim. A gente escolhe como a gente vai expiar. Se a gente escolhe o bem sofrer, a gente toma ciência de que nós precisamos estar, né, naquela situação, passando por aquele tipo de sofrimento. Temos resiliência, porque a gente não precisa, a gente não deve pedir, eu pelo menos não faço isso, que eu não tenha problema nenhum hoje, porque nós vamos ter. E aí gera uma frustração. O que eu peço durante as manhãs é que eu saiba lidar com todo e qualquer problema que apareça na minha frente. É diferente de não ter problema. É o bem sofrer, nem sempre a gente consegue, mas tem que tentar. Tem que tentar, porque sem tentativa, aí que não consegue mesmo, nunca. E o mal sofrer é a pessoa que se revolta. Essa pessoa que se revolta, ela não está progredindo, porque não é o sofrimento em si que faz a gente progredir. O que faz a gente progredir é a forma como a gente lida com esse sofrimento. Tá? Então é nisso que a gente tem que pensar, é isso que se refere o bem e o mal sofrer. Como eu lido com as adversidades da minha vida? É nisso que a gente tem que pensar para se melhorar. Né? É claro que a gente não tem que sentar, né, e ver a vida passar e falar assim, minha vida é uma vida de miséria porque eu fiz muito mal, eu não vou fazer nada para resolver. Não é isso. Mas é saber lidar com isso e lutar sim para que isso melhore, para que mude. Né? E a gente pode fazer isso nessa vida. Se a gente não faz, a gente também está perdendo tempo. Porque nós estamos aqui para melhorar. Ninguém está aqui a passeio. Né? Então é outro ponto que a gente tem que pensar. E aí sobre isso, ainda no Céu e o Inferno, tem esse trechinho que fala: o espírito é o árbitro da própria sorte, podendo prolongar ou suavizar os sofrimentos, ou até mesmo anulá-los pela prática do bem, que tem a ver com o bem e o mal sofrer. Tá? Quase encerrando, a gente tem aqui eu tenho aqui um trecho da Revista Espírita, de outubro de 1863, de um artigo que tem o título O Livre-Arbítrio e a Presciência Divina, que fala assim: assim, depende de cada um abreviar a prova que deve sofrer. Para isto, guias seguros, bastante numerosos, lhes são concedidos, para que seja inteiramente responsável por sua recusa de seguir seus consensos. E ainda, neste caso, existe um meio certo de abrandar uma punição merecida, punição que nós mesmos nos colocamos, dando sinais de sincero arrependimento e recorrendo à prece, que jamais deixa de ser atendida, quando feita com fervor. O livre-arbítrio, pois, existe realmente no homem, mas como um guia, a consciência. Vós todos que tendes acesso ao grande foco da nova ciência, não negligencieis de vos penetrar das eloquentes verdades que ela vos revela e dos admiráveis princípios que são a sua consequência. Segui-os fielmente e aí, sobretudo, que refugie o vosso livre-arbítrio. Pensai, por um lado, nas consequências fatais que arrastareis para vós ao vos recusardes a seguir o bom caminho, bem como nas magníficas recompensas que vos aguardam caso obedeçais às instruções dos espíritos bons. É aí que luzirá, por sua vez, a presciência divina. Quando a gente diz fatal, é o que não eterno, mas de fato, né, vai acontecer. E falando em bem e mal sofrer, eu estava num congresso há pouco tempo e me caiu esse texto na mão. Eu já sabia qual era meu tema. Então, para encerrar, eu trouxe para a gente ver. Ele vem do livro Justiça Divina, que é um livro ditado por Emmanuel, Chico Xavier.
E ele fala, o item 43, capítulo 43, corrigir e pagar. Cada hora no relógio terrestre é um passo de tempo, impelindo-te às provas de que necessitas para a sublimação do teu destino. Exclamos no momento amargoso, dia terrível, todo mundo fala isso, né? Esse, porém, é o minuto em que podes revelar a tua grandeza. À frente da família atribulada, costumas dizer, esse parente é uma cruz. Tens, contudo, no lar, o cadinho que te aprimora. Censurando o companheiro que desertou, repetes veementemente, nem quero ver. No entanto, esse é o amigo que te instrui nos preceitos do silêncio e da tolerância. Lembrando o recinto em que alguém te apontou o caminho das tuas obrigações, asseveras em desconsolo, ali eu não ponho mais os pés. Todavia, esse é o lugar justo para a umidade que me ensinas. Quando as circunstâncias te levam à presença daqueles mesmos que te feriram, foges anunciando, não tenho forças. Entretanto, essa é a luminosa oportunidade de pacificação que a vida te oferta. Se sucumbes às tentações, alegas, renegando o dever, seja virtuoso quem possa. Mas esse é o instante capaz de outorgar-te os louros da resistência. Toda conquista na evolução é problema natural de trabalho, porque todo progresso tem preço. No entanto, o problema crucial que o tempo te impõe é débito do passado, que a lei te apresenta a cobrança. Retifiquemos a estrada, corrigindo a nós mesmos. Resgatemos nossas dívidas, ajudando e servindo, sem distinção. Tarefa adiada é luta maior, e toda atitude negativa hoje diante do mal será juro de mora no mal de amanhã. E aí, para lembrar, rapidinho, porque Deus é bom, nos deixa plantarmos o que quisermos. E porque Deus é justo, nós colhemos o que plantamos. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida que deve ser paga. Se não for numa existência, será na seguinte, ou nas seguintes. Então vamos resolver a vida, né, pessoal? Obrigada.